Fala galera, dando prosseguimento aqui nosso esquemão, né? Nosso esquemão resumo aí para facilitar a sua integração. Na primeira parte nós vimos justamente a interação do espaço natural. Agora a gente vai perceber o que acontece aí dessa interação, esse desequilíbrio provocado pelas ações antrópicas, né? Então repare, quando você tem, né, a intervenção antrópica, um dos primeiros exemplos é justamente o desmatamento, a retirada da cobertura vegetal, a construção de espaços geográficos adaptados às necessidades das sociedades ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, forte desequilíbrio. Então, você tem a retirada de cobertura vegetal e a presença de superfícies de forte impermeabilização, concreto, asfalto, né? Construções variadas, que interferem, inclusive, na dinâmica climática. Tá certo? Então vamos lá, vamos devagarzinho. Então, a primeira situação, vamos pegar, fazendo aquele contraponto, né, fazendo aquela relação com outro esquema. Nesse lado, o que nós temos? Primeiro, a menor oferta hídrica. Então, nós temos a menor presença de vegetação, consequentemente, nós temos, né, menor evapotranspiração, menor pluviometria, menor capacidade de sequestro de carbono, menor, né, equilíbrio térmico, gerando situações como, por exemplo, ilhas de calor. Tá? A própria poluição típica, né, desses grandes centros, pelas chaminés das fábricas, pela queima de combustíveis fósseis, pelo transporte, pelas queimadas, entre outros exemplos variados, né? Certo? Pela presença de lixo, né, em decomposição, tá certo? Leva a essa poluição. E com isso leva às ilhas de calor, que a gente vai estudar. O que são ilhas de calor? A gente vai perceber que nas áreas centrais, as médias térmicas são muito maiores comparadas à lógica da periferia. Porque justamente na região central você tem maior concentração de elementos com essa capacidade de reter calor, concreto e asfalto. Você tem menor presença de verde, você tem menor presença hídrica. Tanto os recursos hídricos como a vegetação têm a capacidade, né, de equilibrar, né, de garantir um equilíbrio térmico. Então, por isso que é muito comum que algumas grandes cidades tenham um parque, né, na sua região central, com a presença de um lago artificial, que além de você permitir uma área de lazer, uma área de escape, né, agitação social, com a possibilidade de diversão, de levar as crianças, praticar esporte, né, de praticar um processo de meditação, de leitura, ou seja, ser uma válvula de escape, um ambiente de escape dessa agitação, também tem uma função de diminuir um pouco as ilhas de calor. Os próprios prédios, a verticalização, além de você concentrar mais, né, material com essa capacidade de absorver calor, né, também dificulta a circulação atmosférica, tá bom? Certo? Então nós temos uma infinidade de situações. E à medida que a gente vai se afastando dessas áreas, consequentemente a gente vai percebendo que as médias térmicas são mais amenas, né, menores, né, as médias térmicas. Então, por exemplo, nós temos vários recursos, como telhados verdes, né, como jardins verticais, né, como um processo de rodízios de veículos, né, todo um estímulo aí para redução do transporte, né, individual, favorecendo o transporte coletivo, presença de ciclovias, certo? Então, assim, uma infinidade de situações que o poder público tem a obrigação até de estimular, mas que não faz para diminuir isso, tá? E outro lado, a própria inversão térmica, né? Quando a gente fala de inversão térmica, a gente pensa justamente naquela realidade entre momentos do inverno e momentos do verão. O que acontece no verão? Nós temos um aquecimento mais rápido e mais intenso daquela camada da superfície próxima, da camada da atmosfera próxima à superfície, que vai rapidamente se aquecer. Então a tendência é que nós temos uma grande corrente de ascendência, né? Que aquele gás ali vai se aquecer rapidamente, nós temos uma corrente de ascensão e novamente nós temos o quê? A chegada, né, de uma corrente de gases, nessa lógica convectiva, né? O quente sobe, o frio desce, o quente sobe, o frio desce. E com isso você favorece nos grandes centros urbanos, que obviamente isso é um fenômeno natural, favorece nos centros urbanos a dispersão dos poluentes. Já no inverno, o que é natural no inverno? De você ter o quê? Menor período de iluminação, a intensidade solar menor e, ao mesmo tempo, um período mais demorado para o aquecimento de porções da atmosfera próxima à superfície. Então, você tem aquela lógica, né? Um ar frio, beleza? Em contato com a superfície fria das madrugadas, né? Principalmente dos dias frios. Ao mesmo tempo, um ar, né, mais quente quando comparado a esse próximo à superfície, e ao mesmo tempo uma camada mais fria quando comparada a essa camada intermediária. Então a lógica convectiva vai acontecer em camadas mais elevadas, né? Onde o quente sobe e o frio desce, o quente sobe e o frio desce.
Tudo bem? Certo? Então, por isso que a inversão térmica é típica, né, do inverno, dos dias mais frios, das madrugadas mais frias. E com isso, nos grandes centros, embora seja um fenômeno natural, como eu já destaquei, nos grandes centros vai gerar um processo de não dispersão de poluentes, gerando problemas para a saúde, né? Mucosas, problemas relacionados, né, à questão dos olhos, à respiração, prejudicando principalmente as crianças e os idosos, tá certo? Então a gente começa a perceber essa relação de qualidade. Agora vamos seguir aqui nosso entendimento. Ao mesmo tempo, o que você tem? Você tem maior superfície impermeabilizada, certo? Então você tem menor infiltração. Então, maior superfície permeabilizada, você tem menor infiltração, então maior escoamento. Tudo bem? Quando você tem maior escoamento, qual que é a tendência? A tendência é que você tenha mais enchentes. Os prejuízos das enchentes. Se a gente somar ainda aos cursos dos rios modificados, né? Como assim? Os rios urbanos, eles são retilíneos. Os meandros são destruídos. O rio é alterado em seu trajeto natural para atender aos interesses do mercado. Então a gente pode perceber que ao longo desses rios são construídas rodovias, muitas vezes casas de população pobre que necessitam morar próximo ao trabalho, uma vez que não tem políticas públicas efetivas. Nós já discutimos isso dos problemas socioeconômicos, se alocam ali, em áreas de risco, que sofrem, né, todos os anos as enchentes, com perdas materiais, perdas humanas. Ou nós temos a presença de rodovias marginais, né, que seguem esses cursos, né? A própria destruição da mata ciliar, da mata que vai proteger, que vai gerar esse equilíbrio. Muitos, né, rios urbanos, eles colocam nas suas laterais concreto, beleza? Menor atrito, maior velocidade, maior capacidade destrutiva. Tá certo? Ao mesmo tempo, como você não tem a presença de mata ciliar, esses rios são mais assoreados. Então, se eles são mais assoreados, eles têm uma capacidade menor de absorver essa água do escoamento. Tá certo? Então, são vários fatores que contribuem para a intensificação das enchentes, trazendo prejuízos materiais, prejuízos humanos, como eu já citei para vocês. Por outro lado, você já entendeu que maior, né, impermeabilização, maior escoamento, maior potencial, né, de problemas como as enchentes, mas também essa água que vai escoar, ela vai levar consigo nas áreas urbanas esgoto, sujeira, né, criando inclusive nas praias onde você tem aquela descarga, né, aquelas áreas, né, de descarga, frutos, né, do processo de absorção de águas, né, pluviais, certinho? Aquelas águas são canalizadas, né, que são muitas das vezes jogadas também para o mar, aquelas línguas negras, né? Aquela areia escura, aquele líquido, né, escuro, o mau cheiro, tá certo? Que se desenvolve em algumas praias. É justamente, né, o escoamento também traz sujeira, também traz lixo, também traz, né, esgoto, tá certo? Então, as problemáticas aí dos recursos hídricos urbanos. Além disso, nós também temos menor infiltração, como eu destaquei no primeiro vídeo, né? Então, você tem maior escoamento, menor infiltração. Então, os reservatórios os reservatórios subterrâneos, eles ficam prejudicados. Ao mesmo tempo, esse prejuízo pode levar um espalhamento para regiões distantes. Então, os rios urbanos, né, que passam, que também podem ser importantes para a questão do abastecimento, tá, são prejudicados, principalmente a população pobre, né? A população pobre que sofre mais, visto que a água é uma mercadoria e, consequentemente, ela é apresentada dentro de um comércio, né? Então a gente pode perceber as necessidades, às vezes, de falta de água nos domicílios, sobretudo nos bairros mais pobres, mais periféricos, né, mais marginalizados, tá certo? Então é importante perceber essas problemáticas de abastecimento. Muitas regiões, nesse contexto de pandemia, não tem nem água, certo? Aí você junta isso a toda a problemática, você pode perceber como que as regiões sofrem, essas regiões marginalizadas, né? Então, ó, reparem que eu fiz aqui para vocês uma legenda muito bonitinha, né? Áreas antropizadas significa menor vegetação, maior presença, né, de concreto, de asfalto, superfícies permeabilizadas. Então, deu para entender toda essa dinâmica que envolve? Isso aqui é muito legal, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse esqueminha, que tenha sido funcional para vocês, que agora vocês consigam ter essa visão, né, mais didática aí desses problemas e a relação entre eles. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais de deslizamentos. Tá certo? Aqui, grande abraço para vocês. Com Deus aí, até daqui a pouco.